Olha que floração mais linda que eu vim mostrar no vídeo de hoje. Essa é uma orquídea bealara. Eu já mostrei essa planta florida aqui no canal, mas na época ela tinha produzido apenas 2 flores. E dessa vez ela está me presenteando com 2 hastes florais e 9 flores. É uma orquídea muito bonita e muito exótica, e as flores dela são bem grandes. Ela é uma daquelas orquídeas de raízes finas e muitas pessoas têm dificuldade para cultivar esse tipo de orquídea. No vídeo de hoje eu quero passar algumas dicas que vão te ajudar a ter sucesso no cultivo das orquídeas de raízes finas. Eu sou a Mariana, seja bem-vindo a mais um vídeo. E a primeira dica que eu quero passar nesse vídeo para você ter sucesso no cultivo das orquídeas de raízes finas é acertar a luminosidade. Essa é uma orquídea que precisa aí de uma boa claridade para que ela possa florir. Mas se você coloca ela em alta luminosidade, muito provavelmente ela vai começar a pintar as pontas das folhas. Essa é uma característica bem comum dos híbridos de Oncidium. Quando eles são expostos a muita luminosidade e sol, eles já logo começam a secar as pontas das folhas, pintar as folhas. É um tipo de orquídea que tem a folha muito fina e ela é originária de regiões mais úmidas e de temperaturas mais amenas. Então, em regiões muito secas e com o sol muito forte, quando ela é exposta à luminosidade, ela pode acabar desenvolvendo aí essas manchas e até mesmo queimando as folhas. Então, a luminosidade ideal para esse tipo de orquídea é aquele solzinho mais fraco da manhã, ali das 8 horas, 9 horas da manhã, ou então uma luminosidade filtrada por um sombrite. Se o seu orquidário pega sol o dia todo, eu recomendo que você use um sombrite de 70% para esse tipo de orquídea. Assim você vai conseguir evitar as pintas nas folhas e vai conseguir uma floração mais abundante na sua orquídea. Recomendo também que você não coloque ela muito próximo ao sombrite. Coloque ela mais baixa ali dentro do orquidário, que já vai ter luminosidade o suficiente para ela. Essa minha é cultivada em um sombrite de 50%, mas no local que ela fica só pega o solzinho da manhã. Então é por isso que eu uso esse sombrite. Uma outra dica muito importante é a escolha do substrato. Se você for cultivar essa orquídea no vaso com substrato, eu recomendo que você use um substrato mais grosso. Se for casca de pinos, usa uma casca de pinos mais grossa, com pedaços maiores. Se você preferir um substrato inerte, eu super indico você cultivar ela na pedra brita ou no caco de telha. São substratos excelentes e vão funcionar muito bem para ela. Essa minha está plantada em um tronquinho de café e eu prefiro cultivar esse tipo de orquídea no tronquinho. Eu acho que elas se desenvolvem bem melhor com as raízes mais livres. Ela gosta de ficar com essa raiz bem livre, bem solta e de espalhar raízes por todos os lados. Eu tenho uma plantada no cachepô e ela também já soltou raízes por todos os lados. Então é uma característica da orquídea, que é uma planta epífita. Ela gosta de ficar com as raízes livres. Então eu acho que o tronquinho ou o cachepô de madeira dá mais liberdade para ela desenvolver melhor as raízes. Quando eu plantei essa daqui aqui no tronquinho, eu usei um pouquinho de musgo esfagno para ajudar a reter um pouco mais de umidade. As orquídeas de raízes finas gostam de bastante umidade ambiente, mas elas não toleram ficar encharcadas, então a gente tem que tomar cuidado na hora de colocar esfagno para plantar esse tipo de orquídea e também na hora de usar um substrato. Se for um substrato que retém muita água, pode acabar apodrecendo as raízes dessa orquídea, que são mais fininhas e geralmente apodrecem com mais facilidade. Muita gente nem usa esfagno nesse tipo de orquídea. Eu uso, mas eu uso com bastante cuidado, com bastante cautela. E sempre em pequenas quantidades, não precisa cobrir toda a orquídea com esfagno. Se for usar, coloque bem pouquinho. E se você for usar esfagno no vasinho com substrato, coloque o musgo esfagno somente por cima do substrato, bem nas bordas do vasinho. Vai ajudar ali na umidade
e não tem perigo de apodrecer as raízes da sua orquídea. Tá gostando dessa floração linda e de saber um pouco mais sobre as orquídeas de raízes finas? Já deixa o like nesse vídeo e aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem um vídeo novo por aqui falando sobre o cultivo das orquídeas. Um outro fator muito importante aí para ter sucesso no cultivo das orquídeas de raízes finas é a rega. A gente precisa acertar na rega dessa orquídea. Se a gente rega ela demais, ela pode apodrecer todas as raízes. Lembrando que orquídea de raiz fina apodrece muito mais rápido do que outros tipos de orquídeas que têm as raízes mais grossas. Então, se você deixou ela encharcada demais, você pode acabar perdendo a sua orquídea pelo excesso de rega, o excesso de encharcamento no substrato. Se você esqueceu de regar a sua orquídea, você também pode perder todas as raízes dela, porque como as raízes são finas, ela pode secar essas raízes muito rápido e secar elas de uma vez. Ela não vai ter ali uma tolerância ao erro da rega. Então, muitas vezes é aí que as pessoas têm dificuldade, é na rega. Porque se você não acertar o momento correto de regar essa orquídea, você provavelmente vai ter muita dificuldade para cultivar ela. Então, como eu sempre falo aqui no canal, rega de orquídea é observação. Observe a sua planta, observe o substrato. Se você perceber que esse substrato está seco, você pode regar a sua orquídea normalmente. Agora, se você perceber que ainda tem umidade nesse substrato, não faça a rega, espere um pouco e deixe para fazer a rega quando o substrato estiver seco. Essa dica também vale para o tronquinho. Observe como está o tronquinho, observe as raízes. Se elas estiverem mais branquinhas, significa que a planta já está seca e você pode regar. Agora, se as raízes estiverem meio esverdeadas, não é o momento de regar, porque ainda tem umidade nesse tronquinho. E juntamente com a rega, um outro fator importantíssimo é a umidade ambiente. Orquídeas de raízes finas precisam de uma boa umidade ambiente para se desenvolverem bem. Essa umidade ambiente é aquela umidade presente no ar. Se o seu orquidário não tiver uma boa umidade, você pode tentar proporcionar essa umidade para a sua orquídea. Você pode jogar água no solo ou no piso desse orquidário. Uma outra forma também de proporcionar essa umidade ambiente é cultivar plantas terrestres por baixo do orquidário. Essas plantas geralmente acumulam água no substrato no momento da rega. E com o passar do tempo, essa água vai evaporando e levando umidade para as orquídeas. Um outro fator muito importante para ter sucesso no cultivo dessa orquídea é acertar na adubação. Essa é uma orquídea que precisa aí de uma boa adubação, como todas as outras orquídeas. Uma boa adubação aliada a uma boa luminosidade vai fazer com que sua orquídea produza florações mais exuberantes e mais flores aí nas hastes. Mas é importante você tomar cuidado na hora de fazer a adubação. Orquídeas de raízes finas tendem a queimar as raízes com facilidade com a adubação. Então, eu recomendo que ao adubar, você coloque uma quantidade menor de adubo nesse tipo de orquídea. Se você puder fazer uma diluição maior no adubo, é mais recomendável. Assim, você não corre o risco de queimar as raízes finas e sensíveis da sua orquídea. Em se tratando de adubação, menos é mais. E no caso das orquídeas de raízes finas, esse ditado faz mais sentido ainda. Então, para as orquídeas de raízes finas, eu recomendo que você use adubações de diluir em água e use a metade da dose recomendada pelo fabricante. Então, essa é a linda floração da orquídea Bealara. Já me conta aqui nos comentários o que você achou dessa floração. E agora eu quero mostrar um spoiler de um dos próximos vídeos aqui do canal, que é essa linda floração da minha Cattleya walkeriana. Essa é a primeira floração de valqueriana aqui no meu cultivo e eu fiquei muito feliz com essa floração. Em breve vai ter vídeo aqui no canal falando sobre o cultivo dessa orquídea maravilhosa.
Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa o like, porque seu like é muito importante para mim, e compartilhe esse vídeo com alguém que também possa gostar desse conteúdo. Vou deixar aqui na tela final um vídeo falando sobre o cultivo de orquídeas de raízes finas no cachepô e também uma playlist sobre as orquídeas oncidiums e seus híbridos. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!